mais do que isso, além do impacto no ecossistema de inovação, o evento como esse é relevante porque ele é fruto da construção da comunidade, né, que orbita aqui em torno do Caldeira. Ele foi um evento construído pela comunidade, para a comunidade, não à toa que muitos dos participantes nas atividades aqui são membros do Caldeira, são parceiros do Caldeira. Então, a gente fica super feliz de poder proporcionar essas conexões com gente que a gente convive aí, no dia a dia. Vale ressaltar que a gente está com uma atividade de portas abertas, todos os residentes aqui que têm escritórios dentro do Hub estão fazendo atividades de portas abertas, gratuitas, recebendo vocês, podem conferir na programação. E falando um pouco de Caldeira, para quem não conhece muito ainda, o Caldeira é um instituto privado, sem fins lucrativos, que é fruto da união de 42 grandes empresas que cansaram de perder talentos da nova economia para outros estados do Brasil, para outros países, resolveram se reunir para fazer esse hub, para a gente fazer eventos, para a gente fazer negócios e, no final do dia, ser uma plataforma de conexões relevantes para a gente fomentar negócios aqui na cidade, no estado, e poder ser bem-sucedido juntos. Gostaria de ressaltar aqui também que o Caldeira tem mais de 530 empresas diretamente associadas, delas mais de 20 internacionais, então a gente tem um papel de levar o Caldeira para outros países e fazer conexões para oferecer isso para as empresas da comunidade. E temos diversas parcerias estratégicas, como a parceria que a gente fez recentemente com o IEE, o Instituto de Estudos Empresariais. Quem está assinando e fazendo a parceria desse painel hoje, então, nos orgulha muito aí essa nova parceria. E gostaria, né, de chamar, então, aqui para o palco o Tiago Carpenedo, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, para que ele possa falar um pouquinho mais do papel do IEE, o papel do Fórum da Liberdade, que é um evento que talvez muitos de vocês conheçam, mas não saibam que é realizado pelo IEE anualmente, um evento tão relevante, e poder fazer as honras aí da atividade de hoje, chamar os palestrantes e conduzir o painel. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um grande prazer estar participando pelo segundo ano consecutivo, né, Pedro, da Semana Caldeira. Eu sou presidente do IEE, sou sócio de uma empresa na área de construção e agricultura, a Ômega. Sou associado ao IEE desde 2019. E o IEE é um instituto de formação de lideranças empresariais, jovens lideranças empresariais, né, calcados aí nos princípios da liberdade. E a gente organiza um evento anual, que é um evento que muito também nos deixa honrados, que é o Fórum da Liberdade, que acontece todo ano. A gente vai falar rapidamente sobre ele antes de começar o debate. E hoje a gente vai ter aí a honra de ouvir Fernando Urich e Paulo Fux, que de certa forma são meus colegas também no IEE, são associados honorários, associados que já passaram por toda a formação aí e também por isso vão trazer muito conhecimento para nós hoje sobre esse tema, que é um tema já nem tão novo assim, sobre Bitcoin, mas um tema cada vez mais relevante, cada vez mais importante no debate, não só econômico, mas até mesmo de uma forma cultural. Mas, de antemão, eu quero realizar alguns agradecimentos que são essenciais, começando, obviamente, aí pelo Fernando, pelo Paulo, em colocar um tempo da agenda deles para estar aqui conosco. Tenho certeza que vai valer muito a pena aqui para todos nós, vai ser um debate muito rico. E também ao Instituto Caldeira, aí na pessoa do Pedro Zanetello. Então, a gente tem aí, firmou um convênio recentemente, a gente já tinha muita proximidade com o Caldeira. O IE também é uma associação privada sem fins lucrativos, obviamente com um foco diferente do Caldeira, mas a gente tem muitas coisas em comum, então para a gente é um prazer estar aqui dentro e estar, né, gerando debates como esse. E por fim, obviamente, o principal agradecimento a todos que estão aqui, né, no meio de tantas opções de palestras e debates que estão acontecendo na Semana Caldeira, vocês escolheram estar aqui com a gente, então, muito obrigado. E, por fim, os nossos patrocinadores do Fórum da Liberdade, que permitem que a gente realize o fórum nos 2 dias, que a gente vai mostrar aqui um pouquinho na tela, mas também eventos como esse de hoje, aqui o FL Talks. Então, os nossos patrocinadores Diamante Gerdau, Grupo RBS, Icatu Coopera e Sicredi, os nossos patrocinadores Ouro, Atlas Network, CMPC, PUC Rio Grande do Sul e Tecnova, aos pratas, Paim, Panvel, Renner, SLC, patrocinadores bronze, Apollo Energia, Car House, Docile, Eleve, Grupo José Pessoa, Irani, Neugbauer, Randon Corp, Unifique e Volken, e o apoio premium da FEComércio do Rio Grande do Sul.
E aí, então, contextualizando um pouco o que é o FL Talks. O FL Talks é da sigla, né, de Fórum da Liberdade, as iniciais, e são eventos que a gente realiza durante o ano. Então, o Fórum, a gente tem um evento de uma proporção grande, que a gente vai mostrar no vídeo, e no FL Talks a gente busca manter debates que a gente julga que são importantes, assim como o Fórum, em temas sociais, econômicos e políticos, que impactam o Brasil, impactam a sociedade de uma forma mais ampla, e a gente realiza esses debates durante o resto daí do ano para manter esse debate aquecido e trazer o máximo de conhecimento e discussões para todos. E o Fórum da Liberdade, por sua vez, eu espero que todos ou quase todos conheçam, mas para quem não conhece, é um evento já com 38 anos, é reconhecido aí como um dos maiores eventos de debate político, econômico e social da América Latina, é realizado, né, com muita honra aqui em Porto Alegre, desde seu começo, onde o IEE também tem onde o IEE fica, tem a sua sede, e a gente vai pedir para a produção uma gentileza de passar um vídeo que a gente tem, um vídeo curto, que mostra alguns highlights aí da última edição do Fórum, que aconteceu agora em abril de 2025. Depois a gente fala da próxima edição. Sejam muito bem-vindos à 38ª edição do Fórum da Liberdade. Se queremos falar em coragem de escolher, primeiro precisamos garantir que as pessoas tenham liberdade de escolher. Precisamos construir um Brasil mais livre e mais próspero, à altura do gigante que somos. Isso passa por escolhas, e escolhas exigem coragem. Então aqui, pessoal, alguns highlights da última edição do Fórum, que aconteceu agora em último abril, e a gente já vai passar na tela ali depois, o convite para a próxima edição do Fórum, que já tem data, vai ser nos dias 9 e 10 de abril, aqui em Porto Alegre, de 2026, aqui na tela vocês conseguem ver nesse momento, e tem ali um QR Code que quem quiser escanear, ele já leva ali para uma opção de bloquear a agenda, já permite colocar na agenda diretamente, então fica mais fácil. Esperamos contar com todos vocês lá, vai ser um grande evento. Na última edição tivemos mais de 5.000 pessoas e a gente tem uma coisa que a gente leva a sério no IEE, todo ano tentar fazer melhor do que o ano anterior, então tenho certeza que a gente vai fazer um evento incrível. Mas agora vamos ao principal assunto de hoje, vamos falar sobre Bitcoin, e nesse sentido eu gostaria de primeiro chamar ao palco o Fernando Urich, por favor, junte-se a nós. O Fernando Urich é sócio da Liberta Investimentos, com mais de 22 anos de experiência com finanças corporativas e investimentos, mestre em economia da Escola Austríaca pela URJC de Madrid, na Espanha, e administrador pela PUC do Rio Grande do Sul, com passagens pelos grupos XP, ThyssenKrupp e Banco Indusval e Partners. Ex-conselheiro da Casa da Moeda do Brasil, conselheiro do Instituto Mises Brasil. É autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital, nada mais, nada menos aí do que a primeira obra em português sobre o tema, e mantém um canal no YouTube com mais de 800 mil inscritos e 4 milhões de visualizações mensais, onde trata semanalmente de assuntos sobre economia, mercado e investimentos. E aproveito agora para chamar Paulo Fux, por favor, junte-se a nós. O Paulo Costa Fux é economista formado pela PUC, com MBA em Marketing e Comunicação pela SPM. Atuou como vice-presidente e conselheiro do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, é empresário, proprietário da consultoria Proteus Associados, cofundador da produtora de conteúdo digital Tapa da Mão Invisível e professor na pós-graduação em Economia do Instituto Mises Brasil. E como é que vai funcionar, pessoal, aqui a dinâmica? A ideia, a gente combinou um pouquinho, é fazer um debate bem casual, realmente bate-papo, não vai ter apresentação, não vai ter slides, a ideia é
a gente fazendo algumas perguntas aqui para o Fernando e para o Paulo, e eles irem se complementando. Tenho certeza que vai ser um formato mais bacana. Eu vou iniciar com algumas perguntas e depois eu gostaria, por gentileza, quem da plateia tiver interesse, vai ter o pessoal aí da produção que vai passar com o microfone, dando um aviso que me pediram aqui especificamente. É importante que espere o microfone chegar para fazer a pergunta, porque como tem transmissão online, se a pessoa, né, começar a pergunta sem o microfone, quem está ao vivo aí não vai conseguir entender a pergunta, então só peço essa gentileza e essa colaboração de todos vocês. Então, começando pelo começo, a gente apresentou um pouco, né? Eu apresentei a bio de vocês, que é aquela coisa um pouquinho mais fria, no sentido da formação, da experiência profissional e acadêmica, mas gostaria de perguntar para vocês qual é a relação que vocês têm com o Bitcoin, quando que vocês conheceram esse fenômeno e como vocês se relacionam hoje, como é que isso envolve na vida pessoal e profissional de vocês. Então, acho que é uma forma também de se apresentar aí para o grande público. Vou passar para ti primeiro, Fernando, por favor. Vamos lá. Primeiro, bom dia para todo mundo. Obrigado pelo convite ao Instituto Caldeira, Fórum da Liberdade, IAE. Como é que eu me relaciono com o Bitcoin? Eu diria que é uma relação afetiva já, de mais de uma década. Quando eu comecei a pesquisar, entender o Bitcoin foi em 2013. E em 2014 eu publiquei o vídeo, e eu lembro ainda como se fosse hoje a gente fazendo ainda, eu estava na diretoria do IAE, e a gente fazendo um evento sobre o livro, foi no Instituto NT? Estúdio Clio. Estúdio Clio, sim, lá na Cidade Baixa, né? E pô, eu confesso que eu tinha uma expectativa de onde nós estaríamos hoje com relação ao Bitcoin, em termos de adoção, crescimento, porque eu vislumbrava o potencial. E eu decidi me dedicar a empreender com o dinheiro, a inovar e fazer com que o Bitcoin se tornasse realidade. E nós, liberais, libertários, a gente fala muito sobre os problemas do intervencionismo, da ação estatal na economia, nos mercados, na sociedade, mas é preciso focar bastante também no poder do empreendedorismo. E para mim, poder empreender no âmbito monetário, inovar com a moeda, não tem nada mais fantástico e importante na minha opinião. Então, eu, desde que entendi o Bitcoin, passei a ser um grande entusiasta, defensor da causa, do ideal de liberdade monetária. Por isso escrevi o livro, por isso depois escrevi dezenas, centenas de artigos. Comecei no canal no YouTube com esse objetivo também, de difundir a ideia do Bitcoin. Enfim, cá estamos. Acho que eu consegui explicar para algumas pessoas ao longo dessa jornada de 10 anos e ainda estamos no comecinho do comecinho. Muito legal. Eu conheci Bitcoin de ouvir falar no IAE em 2013, por causa daquele cara ali. E daí, em 2014, eu estava no evento do Estúdio Clio que ele apresentou, né, Bitcoin. E eu pensei, eu tinha recém começado minha jornada no IAE, estava lendo um bando de livros ali sobre escola austríaca, entendendo como o intervencionismo faz mal, como eles manipulam a moeda, os bancos centrais e tal. E eu pensei, esse negócio do Bitcoin parece bom demais para ser verdade. Com certeza os estados vão acabar com essa brincadeira. Isso que eu pensei. Depois se sobreviveu o estudo. E foi um erro, obviamente, enorme, porque eu não comprei lá em 2014. E todos nós aqui devemos ter um momento que a gente pensa, a primeira vez que a gente lembra alguém falando de Bitcoin para nós e a gente não comprou. Todo mundo começa achando que não tem como dar certo, até porque a gente não conhece como é que funciona o ativo e não conhece também, especialmente a maior parte das pessoas, como é que funciona de fato o sistema financeiro global, que é um sistema baseado em crédito e inflação. E a gente pode desmembrar isso bastante ao longo da fala. Mas, então, para mim, foi 2014, eu vi esse evento do Urich, achei muito interessante, pensei, vou estudar depois. Aí o Bitcoin, especialmente naquela época, a gente acabava prestando atenção mais no Bitcoin quando ele ia parar nas manchetes, seja porque ele batia recorde de preço ou porque ele tinha afundado 80%, que nem já aconteceram em umas 3 ou 4 vezes. Eu, em 2017, comprei meus primeiros SATs, R$1.000 para conhecer, e daí em 2020 para 2021 eu comecei a ouvir bastante, obviamente já tinha acompanhado bastante conteúdos, já tinha lido conteúdos, mas eu ainda não tinha me aprofundado. Até que em 2020, no final de 2019 eu vi as cenas iniciais lá da China, gente caindo dura na rua e tal, que até hoje não veio uma explicação adequada do que era aquilo lá. Eu vi no Twitter e eu pensei, vai explodir tudo. Não sabia de pandemia, mas eu fiquei com medo. Então eu vendi meus ativos todos e comprei ouro. Em 2020 o ouro subiu com o dólar 55%. Eu pensei assim, genial. Até que eu vi um perfil no X, no Twitter lá, dizendo, se você comprar ouro, você é um idiota.
Mas, chamou minha atenção, né? Vou ter que dar uma olhada. Daí, era um fio só comparando ouro com Bitcoin. Daí, tá, chega, vou ter que parar para estudar esse negócio. E daí, quando tu estuda Bitcoin, que foi pelo menos o que aconteceu comigo, tu vai vendo que existem respostas, né, possíveis para aquelas dúvidas que a gente tem sobre por que o Bitcoin pode vir a falhar e como é que ele pode vir a falhar. Já tem muita gente que já está discutindo isso globalmente, é um ativo global. E a partir disso eu migrei para dentro do Bitcoin e tem um serviço de onboarding para dentro do Bitcoin, que então hoje eu vivo com uma parte da minha renda Bitcoin, eu falo sobre Bitcoin, estou aqui por causa do Bitcoin, então o Bitcoin transformou minha vida absurdamente para melhor e eu recomendo a todos que estudem Bitcoin, não é nem comprem, estudem, que vocês vão se apaixonar. Boa, muito bom. Até aproveitar para a gente ter uma noção do público, quem é que já comprou ou possui Bitcoin, seja de uma forma direta ou indireta? Tá, legal. E talvez seja... 10 anos atrás seria talvez 2 mãos, 3, e olha lá. Duas aqui do palco, né? Tu e do palco. E eu não estaria. E talvez seja legal a gente, especialmente para quem, talvez tem pessoas que conheçam menos, né? Certamente tem gente que conhece bastante o assunto. Me parece que é um assunto um pouco binário, né? Tem as pessoas que são muito entusiastas, conhecem detalhes, tem gente que acha uma coisa meio maluca. Por um lado é um pouco maluco também, né? Mesmo conhecendo. Mas seria legal a gente ouvir um pouco de você, assim, qual é a tese central do Bitcoin? E aí eu não sei se a gente pode chamar de uma tecnologia monetária, me parece que talvez seja algo um pouco maior que isso ou não. Como é que vocês explicariam aí para quem não conhece tanto por que o Bitcoin é tão interessante, por que ele tem, embora uma ideia um pouco diferente, heterodoxa, tem durado aí esses cerca de 15 anos e tem cada vez sido um tema mais emergente? Vou começar contigo aqui, Paulo. Bom, eu acho que porque o Bitcoin é uma tecnologia monetária, com certeza. Eu acho que é uma inovação na área monetária que nós, como sociedade, a gente não tem acesso a inovações na moeda, porque é proibido, né? Bancos centrais, eles monopolizam o direito de emitir moeda, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa e tudo que é lugar. E isso é porque é muito benéfico para o Estado manipular a moeda. Ele ganha várias coisas com isso. Ele ganha o dinheiro da inflação, ele ganha a senhoriagem, que é a diferença do custo de emissão, do valor de face da moeda. Ele ganha, enfim, daria para ficar uma hora só falando sobre todos os benefícios de manipular a moeda que o Estado detém. Então é proibido a moeda privada existir. É por isso que a gente não vê inovações do tipo, né, tipo banco, sei lá, o Bank of America emitir sua própria moeda, né? Que nem lá na desestatização do dinheiro do Hayek, ele previa uma livre concorrência de moedas, onde cada banco que fosse emitir faria a sua cesta de bens e serviços, de ativos para colocar no seu balanço e a partir daí emitir moedas. Então, eu enxergo como o Bitcoin ele foi criado já nesse cenário adversarial de que não pode se ter moeda privada. E o Satoshi e todo mundo que vem desenvolvendo o Bitcoin desde então tem uma preocupação enorme de manter o Bitcoin descentralizado. Por quê? Porque se ninguém controla o ativo, ninguém consegue chegar e botar uma arma na cabeça do controlador e dizer faz isso, faz aquilo. Não estamos gostando disso ou daquilo. Então, é uma revolução pacífica que o Bitcoin se propõe. Porque ao trocar o sistema monetário, no sentido voluntário, que tu não é obrigado a adotar Bitcoin. Vocês podem continuar comprando real, vocês podem ir para o Bolívar da Venezuela e o peso argentino. Eu não acho que eles tenham muito futuro, tá? Mas é uma escolha individual. O bom do Bitcoin é que quem adota ele acaba naturalmente ao longo do tempo, com volatilidade, tendo, até hoje, uma apreciação do seu patrimônio, e isso reincentiva o cara a pesquisar e a se aprofundar mais. É assim que eu enxergo a adoção está acontecendo. Vou deixar para hoje. Tem tantas formas de a gente entender o Bitcoin, explicar ele. Para mim talvez a forma mais simples. O Bitcoin representa a própria liberdade de expressão, porque na sua essência são meros códigos escritos num software, um protocolo que contém as regras do sistema. É uma arma de defesa financeira para qualquer um, para indivíduos, para grupos de indivíduos, até mesmo para estados-nação. O Bitcoin já tem sido usado por estados, todos eles, vocês podem ter certeza disso nesse momento. Mas quando o Satoshi criou lá atrás, o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, ele era um cara paranoico com segurança, paranoico com o poder do Estado, e ele sabia plenamente onde ele estava se metendo. Que tipo de tecnologia
que era subversiva, afrontando a soberania monetária, ele sabia exatamente onde ele estava pisando. E por isso, desde o início, ele decidiu, olha, eu não vou mostrar a minha identidade real, porque como o Paulo comentou, no momento que há uma pessoa, há um CPF, há um CNPJ, é muito fácil intimar, é muito fácil intimidar e, de certa maneira, influenciar até o rumo da própria tecnologia. Então, as duas grandes genialidades, ou os feitos do Satoshi Nakamoto, o primeiro, o próprio Bitcoin, e o segundo foi ter desaparecido. Porque depois de 2010, quando ele nunca mais enviou nenhuma mensagem em nenhum fórum de discussão e nada, não temos mais este criador, não temos mais esta pessoa com algum poder de influência, nem que seja a influência intelectual para ditar os rumos da rede. E isso é por desenho, isso é muito positivo, porque realmente é a rede mais descentralizada que temos hoje. E descentralizada que é a prova da censura por governos, interferência política, interferência de grandes corporações, de grupos de interesse, de próprios usuários de Bitcoin, que temos hoje vários bilionários. É a prova até da interferência dos desenvolvedores do sistema, que se porventura forem cooptados, decidirem subverter a rede e introduzir algum código malicioso, eles também estão sendo constantemente auditados e eles não conseguem forçar goela abaixo nenhuma versão do Bitcoin, nenhuma versão do software contra a vontade dos usuários. E essa descentralização que provê, então, a grande segurança da rede, que provê a imutabilidade. Por isso que eu digo, a gente costuma comparar o Bitcoin ao ouro, seria o ouro digital, ou o ouro é o Bitcoin analógico, porque ele é imutável. Assim como nunca conseguiram replicar ouro em laboratório, também não conseguem replicar o Bitcoin ou inflacionar a quantidade de Bitcoins, porque a regra de 21 milhões, ela está escrita em pedra e não pode ser alterada. E não pode ser alterada justamente porque é uma rede descentralizada. Ninguém tem esse poder de forçar a sua visão, a sua vontade sobre os demais. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem incentivos para verificar o que os outros estão fazendo. Por isso que também é uma rede muito segura, porque é uma auditoria constante por todos os usuários da rede. Isso provê, então, a grande segurança em mais de 15 anos, ou mais de 16 agora, vai ser 17 ano que vem, de existência da rede. O nível de confiabilidade, que é o chamado uptime, que a rede esteve funcionando no ar, é mais de 99,98% nesse período, sendo que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano, e sem nenhuma única autoridade central. Não é como o Pix, que pode cair e um dia ficar fora do ar, ou o sistema bancário internacional. É realmente, do ponto de vista da tecnologia pura, é um negócio fantástico. Acho que tem alguns pontos legais para a gente trazer, e talvez uma pergunta que é pouco feita, né? Se pergunta muito sobre o que é o Bitcoin, mas eu gostaria de perguntar para o Fernando e para o Paulo o que não é o Bitcoin. E aí eu aproveito para complementar um pouco, se vocês puderem diferenciar um pouco o que é o blockchain, e também, e acho que um pouco vai nessa linha, e como o Fernando acabou a fala, né? Falando sobre a diferenciação em relação à privacidade, à transparência que se tem, estar fora das garras do Estado. Qual é a relação que existe ou não existe com as CBDCs? E se puderem explicar um pouquinho o conceito para o pessoal, por favor. Boa. Quero fazer uma digressão um pouco aqui. Eu, nesses mais de 10 anos estudando, escrevendo sobre isso, eu fui contente com algumas previsões que eu fiz ao longo do caminho. Para mim, a própria adoção do Bitcoin, para a qual eu também trabalhei, é uma, mas também a evolução do dinheiro estatal, entendendo os incentivos dos governos, dos bancos centrais e a ciência econômica dominante, que embasa as decisões dos bancos centrais, eu consegui prever muito bem o caminho que o dinheiro trilharia. E que ele está culminando justamente na ideia das CBDCs, que são as moedas digitais de bancos centrais. CBDC significa Central Bank Digital Currencies. É a digitalização do nosso papel moeda. Em vez de termos uma cédula do Banco Central no nosso bolso, a gente teria uma carteira digital conectada diretamente no Bacen. Essa é a versão mais radical e mais perigosa, porque é potencialmente um dispositivo totalitário. Seria o controle absoluto do dinheiro nas mãos do Estado. E, infelizmente, esse é o destino inevitável do dinheiro. É o controle absoluto pelos governos.
Claro que há, do ponto de vista intelectual, algumas vozes fortes se opondo a essa iniciativa, a esse tipo de tecnologia intrusiva e perigosa, mas ainda assim o curso natural, se nada for feito, é a gente acabar com uma CBDC. No Brasil, nós ainda não estamos lá, mas a gente deu um passinho já nessa direção, porque o Drex é uma versão mais light do que eu acabei de explicar, porque não envolveria os cidadãos terem uma conta diretamente no Banco Central ainda. É mais algo que afeta o mercado de capitais, corretoras, bancos e não pessoa física, pelo menos não neste momento. Mas, como o passo inicial foi dado, eu vou sempre me opor a uma tecnologia como o Drex, que pode se tornar essa CBDC que eu descrevi, que chamam de CBDC de varejo. Então, a moeda digital de Banco Central de varejo. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Se puder explicar um pouquinho, de repente, do passo pro blockchain. Paulo. Do blockchain, qual é a relação? Tá, vou deixar, então, explica, depois eu complemento. Bom, blockchain é basicamente uma base de dados replicada em inúmeros locais. É isso. É uma informação que está replicada em inúmeros computadores, né? Então pensem aí, o Bitcoin hoje tem, sei lá, 60 mil nodos espalhados ao redor do mundo. Todos eles têm uma cópia integral de todas as transações que foram realizadas na camada base do Bitcoin, desde a primeira transação por parte do Satoshi Nakamoto. Então, qual é a utilidade de uma blockchain? A blockchain, por ser uma base de dados replicável, pense que cada vez que a gente tem um computador adicional numa base de dados dessa, ele precisa se conectar, ele precisa transmitir, receber informações e ele precisa atualizar a sua base de dados. Então, ao contrário de muita hype que houve ao longo dos anos de precisamos botar isso na blockchain, eu não vejo isso como uma verdadeira utilidade, porque a blockchain é, por natureza, uma blockchain descentralizada, espalhada, ela é ineficaz em termos de velocidade, transição de informações, porque se eu preciso ter, por exemplo, muitas transações acontecendo naquela blockchain, o tamanho do bloco que vai ter as informações das transações dentro, ele vai ser cada vez maior. E a partir desse aumento do tamanho do bloco, vai ter um aumento do HD necessário para tu estocar, digamos assim, guardar aquelas transações. E isso vai gerando um critério de centralização, porque tu acaba tendo menos pessoas comuns rodando nodos em casa e vai tendo cada vez mais essa gestão de informações sendo terceirizada para uma AWS, para um serviço do tipo, o que quebra o critério da descentralização novamente e volta a virar um alvo de risco. É a escolha, por exemplo, que fizeram outras criptomoedas, é a blockchain no caso, eu nem sei, né, o Richard depois pode nos explicar, mas eu não sei como é que o Drex, ele é blockchain também, ele usa, né? Usava, a gente não vai usar mais. É porque, pense comigo, vamos esquecer um pouco do Bitcoin, pense no Banco Central lá. O Copom se reuniu, fizeram uma reunião e decidiram que eles vão baixar a taxa de juros. Na prática, eles vão imprimir mais dinheiro para financiar o déficit estatal, eles vão botar mais dinheiro no sistema. Eles fazem uma reunião ali do Copom, acho que são 12 membros, e depois eles vão lá num computadorzinho e eles fazem enter. Isso. É assim, todo o dinheiro aí que vocês passam trabalhando, nós, eu também, para acumular, né? Eles vão lá numa teclinha, dão 3 enter, e eles aumentam a base monetária e desvalorizam todo o país. Assim. Isso não dá para fazer com o Bitcoin. Não tem esse ente central para apertar esse botãozinho. Então, essa diferença primária assim, entre uma moeda estatal e uma moeda Bitcoin. Agora, a blockchain em si, a utilidade dela, ao meu ver, hoje, é principalmente para dinheiro. Porque é um sistema que gera uma ineficiência em termos de gestão de informações e, por isso, tem que ter algum prêmio monetário para tu fazer aquilo. E daí tem outros usos possíveis de blockchains, mas, ao meu ver, é muito mais segura uma blockchain que nem a do Bitcoin, cuja proteção, a desejo dos usuários de proteger a sua própria moeda, faz com que eles protejam elas botando, enfim, no seu computador, baixando um nodo, versus uma moeda, por exemplo, uma altcoin, né, que a política monetária muda, a blockchain muda, e a partir daí tu está terceirizando isso para um servidor central. Então, ao meu ver, essa é a principal diferença. Deixa eu complementar a explicação do Paulo, que é... Eu lembro quando eu comecei a estudar, um dos grandes problemas é que a maior parte das explicações que eu encontrava era do pessoal de tecnologia. Economista de cara já continuam rejeitando, mas lá era mais ainda. Só que o pessoal de criptografia, de tecnologia, abordava do ponto de vista muito mais técnico, então era difícil de entender. Aquele comecinho era
desafiador. E uma das formas que o pessoal descrevia era, não, o Bitcoin é a solução para o problema dos generais bizantinos. Vocês já ouviram esse termo, os generais bizantinos? Esse é um problema teórico de computação que até então a invenção do Bitcoin ele estava sem solução, que é como alcançar a confiança em redes distribuídas, entre atores distribuídos que não se conhecem. E o Bitcoin consegue resolver esse problema de forma prática, e o blockchain é uma das peças da tecnologia chamada Bitcoin para alcançar essa confiança. Então, essa confiança significa que a cada 10 minutos, em média, todo o conjunto de usuários que estão conectados na rede do Bitcoin chegam a um acordo com relação ao estado de transações. Pô, em 10 minutos teve milhares de transações, um novo bloco é minerado, é criado com várias transações, e todo o conjunto da rede recebe esse novo bloco, valida as transações, verifica lá que teve a prova de trabalho, a mineração, que está tudo certo, e todo mundo dá o seu ok, beleza? O ok é tácito, porque todo mundo aceita o bloco e começa a trabalhar no novo bloco. E um Bitcoin ele só existe como um registro neste grande livro contábil chamado blockchain, que é um arquivo digital que reside nesses milhares de computadores conectados na rede. Um Bitcoin não existe na carteira de ninguém, numa carteira em mobile, em hardware, nada. O que uma carteira faz é guardar apenas a senha que permite você assinar uma transação e comprovar criptograficamente que você é o dono daquela carteira, é o dono daquela conta. Mas essa é a forma genial que o Satoshi conseguiu resolver o problema da confiança distribuída, e o blockchain não pode ser removido do Bitcoin como uma tecnologia à parte que por si só para de pé. Não, o blockchain é o Bitcoin é o blockchain, é a mesma coisa. A tecnologia se chama Bitcoin. Blockchain é uma das partes. Perfeito. Talvez agora com um pouco dessa introdução em relação à tese do Bitcoin, ao funcionamento, eu até gostaria de voltar à pergunta que dá título ao nosso painel, né? O Bitcoin é o futuro do dinheiro. E aí, se vocês puderem, até vou começar com o Urich, sei que é um tema que ele gosta muito, e talvez quem não estuda um pouco mais essa parte da história da moeda, história econômica, a gente já nasce, né, nos Estados-nação, em que já existe um banco central, existe uma moeda de curso forçado, e a gente entende que isso sempre foi assim. Mas se puderes até talvez trazer, para a gente responder a pergunta, um pouco da história de como é que surgiu a moeda, e como é que, por que hoje existem esses bancos centrais que são monopolistas na moeda. Temos mais 3 horas? Vamos lá. Quando a gente começa a estudar a economia, que foi o meu caso, a economia da escola austríaca, e pela escola austríaca eu cheguei ao libertarianismo, a gente passa por algumas fases. A primeira, assim, é de entendimento, pô, assim que o mundo funciona, esses são os incentivos, essas são as relações de causa e efeito, essas são as leis da economia. A segunda fase é, talvez, de desencantamento ou tristeza, porque a gente vê que está tudo errado, o governo está fazendo tudo errado, se fizerem isso não vai dar certo, vai trazer problema, vai gerar inflação, vai trazer miséria, pobreza, etc. E quando a gente aplica a economia austríaca para entender o dinheiro, o que eu logo concluí é que esse dinheiro não tem futuro. E isso eu logo de cara percebi. Esse dinheiro que nós temos hoje, que os estados monopolizaram, que proíbem a inovação, que controlam o mais possível, que querem seguir controlando, e pela tecnologia terão a capacidade do controle absoluto, que é a CBDC, isso não tem futuro. Para qualquer um que preza a liberdade e responsabilidade individual, cara, esse dinheiro não tem futuro, e a gente precisa construir alguma coisa para termos uma alternativa, uma válvula de escape. E durante muito tempo, a única alternativa que parecia existir era o ouro. E, de fato, se o Bitcoin não existisse, eu estaria aqui vestido de dourado, com colar dourado, tudo, porque é a melhor alternativa. É o único ativo que não é passivo de ninguém, só que é um ativo físico, o que muitos, especialmente o pessoal da geração mais antiga, acredita que é a grande força do ouro, ele ser tangível, a gente pode ver, eu consigo verificar que ele existe, está aqui, ele brilha na minha mão. É a grande fraqueza do ouro, porque ele custa para transferir, para transportar, é pesado, é muito denso, então eu tenho um custo de logística, de transporte, não consigo fazer o ouro ser enviado para o Japão em milissegundos. E a gente compara com o Bitcoin, cara, o Bitcoin é tudo que o ouro é e muito mais.
Então, eu sabia que esse dinheiro dos bancos centrais, isso não teria futuro. Agora, por que nós chegamos a esse estado de coisas? Basta analisar a evolução monetária nos últimos 2 séculos por demandas de guerras para bancar confrontos, para bancar estado de bem-estar social, para contornar muitas crises financeiras e econômicas que são geradas por esse próprio sistema e como pretexto utilizam, bom, o Estado precisa fazer alguma coisa, tem que intervir, não pode deixar isso acontecer. Então são sucessões de intervenções, seguindo bem a linha do ciclo do intervencionismo, que nos fizeram chegar a esse estado de coisas que hoje o dinheiro é um papel moeda impresso pelos governos, já nem é mais tanto papel, é quase tudo eletrônico, não tem nenhuma conversibilidade em nada, não pode ser resgatado em nada, uma nota de real é conversível nela mesma, é como uma pessoa emitir um passivo e ela resgata aquele passivo emitindo mais o próprio passivo, é um negócio que não tem sentido, mas é assim que não funciona esse dinheiro. Só que é resultado de décadas de teste e erro, mais erro, e que gerou essa moeda que é controlada pelos governos. Isso vale para o Brasil, vale para a Europa, vale para os Estados Unidos. No padrão monetário é baseado no dólar, que é a moeda do Banco Central americano. Só que daí eu não vejo futuro nenhum. Deixa eu complementar, então, da parte da história monetária. A história da humanidade em termos de padrões monetários é quando civilizações distintas se encontram e se encontraram, e elas têm padrões monetários distintos, aquela com o padrão monetário inferior, ela é dominada por aquela com o padrão monetário, foi dominada com aquele padrão monetário superior. E, exemplo, os africanos que venderam os escravos para os navios negreiros que vieram para o Brasil e para as Américas. Eles eram comprados, os escravos eram comprados com glass beads. Eu não sei até hoje a tradução disso para português, mas basicamente era um vidro que o pessoal usava na África para vender. E daí, o que os europeus chegaram e viram assim, bom, se eles estão usando esse negócio de vidro, a gente tem uma capacidade de fazer isso. Né? Então eles produziram e vieram e inflaram basicamente o padrão monetário e puderam comprar mais escravos usando o padrão monetário inferior que os africanos tinham naquela época. Existem outros casos do tipo, e é basicamente uma questão de escassez. A moeda, quando ela não é escassa, ela é facilmente manipulável, ainda mais se tem um ente centralizado, e quem detém o controle de manipular aquela escassez, ele vai usar disso, algum dia alguém vai usar aquilo para o mal, para inflar a moeda alheia e tomar a propriedade alheia. Nós todos pagamos inflação continuamente, todo santo ano, no mundo inteiro, em benefício dos estados. E assim, a única razão pela qual o ouro falhou e não ficou como padrão monetário foi esse ponto aí que o Ulrich falou, né? O fato dele ser físico permitiu que se houvessem acúmulos de estoques, especialmente nos bancos e inicialmente não eram bancos, né? Eram depósitos de ouros. Eles começaram a emitir papelzinhos, dizer, tu tem tanto de ouro aqui, a gente começou a trocar o papelzinho de ouro, e a partir do momento que virou aquele honeypot gigantesco, aquele ouro acumulado lá, os Estados Unidos, por exemplo, ele proibiu a posse de ouro por parte dos americanos em 1933, proibição que durou até 71. Não podia ter ouro. E por quê? Porque o ouro era conversível a dólar e eles queriam inflar a moeda. Então, assim, a história hoje é a continuidade dessas diferenças de padrão monetário. Daí o que o Bitcoin é diferente de qualquer outro ativo que a gente tem é a finitude do Bitcoin, que ninguém até hoje consegue mexer. Maravilha. Pessoal, já estava aberto, mas reiterando, temos perguntas da plateia, por favor, temos 3 aqui. Está chegando o microfone, daí fiquem à vontade, por favor. Se quiserem direcionar ou para o Paulo ou para o Fernando, para os dois, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta, meu nome é Andréia, sou mais conhecida pela véia do Bitcoin. Pergunta para ti, Fernando, já há muito tempo eu queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, sobre os Bitbonds, das empresas que estão usando ações de tesouraria com Bitcoin e que está valorizando, tu é membro de uma delas, inclusive. E a outra é a legislação americana que fez a anti-CBDC. E a pergunta quando a gente tem as stablecoins que são emitidas por agentes privados que emulam moeda física, moeda fiat. E como é que tu vê porque vai ser uma mudança, já está sendo uma mudança de paradigma no mercado global, e como é que isso vai acontecer de agora em diante? Obrigada.
Boa. Primeiro sobre a pergunta das Bitbonds. Até, na verdade, Bitbond seria você se endividar e comprar Bitcoin. No caso, poderia ser até um governo fazer isso. Se endivida, emite dívida denominada na moeda local, compra Bitcoins, na expectativa que o Bitcoin vai se valorizar, e no futuro, quando chegar o momento de repagar a dívida, aquele ativo que você comprou, o Bitcoin, vale muito mais do que o valor da dívida. Então, é uma forma de explorar a fraqueza do nosso dinheiro e conseguir se alavancar e acumular o seu patrimônio. O que muitas empresas começaram a fazer, replicando o modelo iniciado pelo Michael Saylor, da MicroStrategy, foi justamente isso. Até para dar um passinho atrás e explicar, ele lá em 2020 começou a se perguntar, cara, o que eu posso fazer com o caixa da minha empresa? A MicroStrategy é uma empresa de software, tinha já 2 décadas de existência, até mais, acho que era começo dos início dos anos 90, se eu não me engano, né? Então, mais de 2 décadas de existência, não estava crescendo, ação meio parada, tinha 500 milhões em caixa, sem muita expectativa de ter algum retorno positivo. Naquele momento, agosto de 2020, no meio da pandemia, juros em zero, em vários lugares, juros nominais negativos, uma aberração completa. E ele pensou, o que eu faço? Vou deixar essa liquidez parada aqui? Eu estou destruindo o capital. Eu preciso encontrar alguma forma de remunerar melhor esse dinheiro que o acionista me confiou, porque simplesmente deixar parado na conta ou investir, eu vou acabar perdendo. E se considerar a inflação, a perda é ainda maior. E foi nessa busca por alguma alternativa que ele encontrou o Bitcoin, e aí entrou na toca do coelho, como a gente diz. E a primeira decisão que ele tomou foi, metade desse caixa, 250 milhões, eu vou comprar em Bitcoin. Vou começar a diversificar. E assim ele iniciou nessa jornada, e pouco a pouco ele foi entendendo mais o potencial do Bitcoin, entendendo a dinâmica também do mercado tradicional, da desvalorização das moedas, e aí ele tomou o próximo passo, que era, quem sabe eu não apenas uso o caixa, mas eu uso o dinheiro dos outros. Vou tomar empréstimo, vou me alavancar, compro o Bitcoin. Quando chegar a hora de repagar essa dívida daqui 3, 4, 5 anos, o Bitcoin vai estar valendo muito mais, essa dívida vai ser irrisória perto desse meu ativo. E foi isso que ele começou a fazer. Então, começou a se endividar, no início o juro era mais alto, e ele foi potencializando este modelo até que chegou no ano passado, 2024, e ele decidiu não apenas redirecionar o modelo de negócios da companhia, a parte de software nesse momento já era muito pequena em relação ao negócio total, mas ele começou a emitir novos instrumentos no mercado de capitais para conseguir sugar essa liquidez do sistema, comprar Bitcoin e usando então a própria alavancagem para conseguir aumentar o seu patrimônio, controlando a alavancagem, claro, não pode ser excessiva, e surfar essa onda de valorização do que ele chama que é o grande capital digital desse século. Que o Bitcoin ele equivale a Manhattan digital. Você está comprando uma propriedade da melhor qualidade e que é um espaço escasso. Então, quanto antes você fizer isso, mais você ganha, você está saindo na frente. E uma outra forma que ele também está usando é emitindo ações para comprar mais Bitcoins. Quando ele percebe que o valor da ação, então ele compara quanto que a minha empresa está valendo, valor de mercado, e quanto que é o meu estoque de Bitcoins, que seria o valor líquido dos ativos, quando há uma diferença relevante, a empresa vale muito mais do que eu tenho em Bitcoins, vale a pena eu emitir ações, capturar esse prêmio e compro mais Bitcoins. Por mais que eu esteja diluindo todos os acionistas, é uma forma de aumentar Bitcoins por ação. E hoje esse é o principal objetivo que ele tem com a MicroStrategy, é aumentar a quantidade de Bitcoins por ação. E é que o nome mudou de MicroStrategy para apenas Strategy, e ele se define como uma Bitcoin Treasury Company, uma companhia de tesouraria de Bitcoin. E que eu tenho a felicidade agora de fazer parte de uma, que se chama Orange BTC, que pretende listar as ações agora no comecinho de outubro. Eu estou no conselho da empresa, já saiu notícias aí nas últimas semana, mais ou menos. O Paulo Fux também é um dos investidores iniciais da empresa, e a nossa ideia é replicar esse modelo, mas não apenas isso. O nosso objetivo principal com a Orange BTC é acelerar a adoção do padrão Bitcoin no Brasil, na América Latina e no mundo. E o modelo de tesouraria de Bitcoin é um desses pilares para alcançar este fim, é mais um meio, mas também nós temos o pilar de educação, onde eu vou atuar bastante também, porque a gente vê que as coisas andam
simultaneamente. É preciso seguir educando, ensinando, ajudando a adoção, a difusão. E se a gente puder usar o mercado de capitais e a desvalorização das moedas e com isso acumular mais bitcoins, pô, melhor ainda. Então, essa é a resposta sobre as Bitbonds e Bitcoin Treasury Companies. Sobre as stablecoins, elas são um híbrido porque são semi-centralizadas ou semi-descentralizadas. Tem um emissor por trás, então no caso hoje as duas principais é a Dollar Tether e a USDC. Uma empresa se chama Tether Limited, a outra Circle, que é baseada nos Estados Unidos. Essas empresas, elas recebem dólares dos clientes e emitem o token, o passivo, que seria o depósito bancário, mas na forma de um token que transita na rede do Ethereum, na rede da Solana e qualquer outra. Então tem um emissor centralizado, mas a base de dados, a tecnologia onde esse dólar digital está trafegando é uma rede descentralizada. Ethereum, Solana nem tanto, né? Enfim, não tão descentralizada quanto o Bitcoin. Para mim, essa forma de usar a moeda estatal e usar essas redes em blockchain, como Ethereum, etc., isso vai seguir ganhando adoção. Já está, não para de crescer. E em muitos casos, América Latina, para remessas, vai seguir ganhando. E eu vejo mais como uma grande sobrevida ao dólar, mais do que as demais moedas. Alguns bancos centrais vão se sentir ameaçados pelas stablecoins, inclusive o Banco Central do Brasil. Isso eu vejo com bons olhos, é um incentivo para o nosso Banco Central parar de inflacionar a moeda a taxa de inflação de 5% ao ano. Mas para mim é inevitável, vai seguir crescendo e adoção mundo afora, mas não é bem uma criptomoeda, não é descentralizada e é estender o poder do dólar e dar um pouco mais de sobrevida a ele. Boa, temos mais uma pergunta. Sim. Bom dia. Aqui, pode ser? Para o Paulo e para o Fernando, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que está a relação da inteligência artificial dentro do trabalho das bitcoins, como vocês estão lidando com isso, como que vocês veem isso, se já tem algumas ferramentas que vocês estão gostando de utilizar, se trabalham com alguma coisa. Interessante. Dentro do Bitcoin em si, não. Mas uma das coisas que eu não sei que etapa está hoje, mas já tem se falado bastante, é que por o Bitcoin ser o dinheiro nativo digital, especialmente aqueles agentes de IA, eles vão poder trocar usando a Lightning Network, que é uma rede instantânea de pagamentos que o Bitcoin tem de segunda camada. Tu vai poder, por exemplo, botar uma bounty para IA resolver. Eu preciso que tu faça tal coisa, pago tantos sats. E tu monta ali a bounty, deixa disponível, e uma IA que alguém programou vai lá fazer a bounty e vai receber os sats. E eles vão poder... uma IA não pode abrir uma conta bancária, ela não pode fazer KYC, ela não pode fazer um monte de coisas, mas ela pode sim transacionar Bitcoin em carteiras Lightning. Interessantemente, entre todas as tecnologias que têm vindo à tona hoje em dia, eu acho que a única que é tão disruptiva quanto o IA é o Bitcoin. E eu acho que vai ter sim muita dessa sinergia, mas em sentido de a IA utilizar o Bitcoin. Eu fico muito contente que agora aquele debate sobre o consumo de energia, o Bitcoin vai sugar toda a energia do planeta, tem que acabar com o Bitcoin. O pessoal esqueceu disso, agora é a inteligência artificial que vai sugar a energia do planeta. Né? Boa, a gente tá passando muito rápido o tempo aqui. Tempo para uma última pergunta, pode ser? Eu não sei, o microfone tá, se a gente puder passar aqui pro colega. Daí a gente vai para a última. Eu queria perguntar para vocês, tem uma coisa bem interessante que acontece, né? Tudo isso aqui é baseado na questão libertária, a escola austríaca. Mas no governo passado de Donald Trump, ele odiava Bitcoin. E agora ele gosta. E o próximo vai gostar ou vai odiar? E aí chegamos, quando eles chegam no poder, eles querem ou matar ou revitalizar, mas é o mesmo cara. Então como é que vocês veem isso ali? Porque, na verdade, vai continuar acontecendo porque ele pararia de financiar a corrupção, que é uma coisa importante. Tem duas formas de responder isso. Primeiro, o próprio Bitcoin sendo adotado e percebido como uma tecnologia superior e valiosa que tem que ser adotada. Pronto. Para mim isso está acontecendo também. E a outra forma, cara, é follow the money. Cara, segue o dinheiro. Cara, ele teve vários doadores, vários empreendedores, fundos de venture capital no Vale do Silício, que apoiou em massa. Dessa vez o Trump não apoiou lá atrás.
Então, o dinheiro também ajudou a financiar a campanha do Trump desta vez. Não acho que o Trump conheça de verdade como o Bitcoin funciona, a tecnologia, e é um grande entusiasta. Não. Os seus filhos talvez conheçam mais, estão aproveitando também essa onda, até eu diria que ilegalmente ou imoralmente se aproveitando até da influência do próprio pai como presidente para ganhar dinheiro pra caramba com as empresas, manipulando o mercado, enfim, isso é outro debate à parte. Mas para mim é a questão inevitável, para mim o Bitcoin ele é inevitável. E se a próxima administração não for tão pró-Bitcoin como esta está sendo, talvez eu diria duas coisas. Primeiro, já foi uma pauta de campanha a questão Bitcoin, criptos, regulação, que estava matando o setor. E no fim da campanha, a própria Kamala Harris começou a ter uma atitude mais pró-Bitcoin, pró-cripto. Talvez numa próxima campanha eleitoral, eles percebam que não dá para a gente querer matar isso aqui, porque tem voto, tem dinheiro e é pior, iria contra o interesse de quem está lutando contra o Trump na próxima campanha. Mas digamos que eles ignorem isso e ganha a oposição e eles são contra o Bitcoin. Pô, traria um revés para a indústria no curto prazo? Sem dúvida alguma, traria. Mas isso impediria a adoção do Bitcoin mundo afora de seguir trilhando esse caminho e sendo testado e usado e sendo difundido, apesar de este solavanco de curto prazo? Não. Então, eu sou muito lúcido, realista quanto a isso. Eu até vejo com maus olhos essa quase que politização do Bitcoin. O Bitcoin agora é quase da direita, ou dos republicanos, ou do Trump. Balela, mas talvez exista este estigma, mas não acho que é isso que vai conter a evolução do Bitcoin. No máximo será um quebra-molas aí. Isso é um complemento rápido. É interessante que a base de pessoas que detêm Bitcoin ela é muito distinta. Tem muita gente de muita ideologia que tem Bitcoin. Tu não precisa ser liberal, conservador, libertário. No início, os libertários, obviamente, foram um dos primeiros grupos, mas hoje em dia a adoção ela realmente é geral, assim, embora mais presente nas gerações mais novas. E os próprios democratas dos Estados Unidos eles já perceberam isso. E eles estão trabalhando junto, muitas das causas aí pró-Bitcoin, pró-cripto também, eles estão juntos. Eu acho que no final das contas, o Bitcoin é tão maravilhoso, porque por ele ser finito e ele subir tanto, nós todos compramos, não porque a gente está fazendo necessariamente uma afirmação ideológica sobre o ódio que eu tenho do Banco Central. Não, a gente está fazendo porque dá para ganhar dinheiro. E é isso que atrai as pessoas para dentro. E tu não precisa ser de determinada ideologia política para querer ter uma vida melhor. Então o Bitcoin é muito mais fácil eu aderir ao Bitcoin do que eu brigar contra o Bitcoin e não comprar nada. E é isso que acaba sendo um incentivo econômico poderoso. Antes de passar a palavra de volta para o Pedro, eu queria pedir uma salva de palmas e agradecimento aqui a essas duas feras, Fernando Urich, Paulo Fux. Eu já tive a oportunidade de ouvir vocês em outras situações, mas é sempre um prazer, a gente sempre aprende muito. Eu espero que tenha trazido também conhecimento, tenha trazido inspiração, por um lado, até para entender mais o assunto para todos aí que estão nos acompanhando. E para finalizar, se vocês puderem falar rapidamente alguma sugestão de quem quiser acompanhar mais sobre o assunto, aproveita para fazer aí o jabá, mas também trazer outros tipos de conteúdo para quem quiser estudar mais. Fazer bem rapidinho. Eu tenho o Tapa da Mão Invisível, um podcast com entrevistas semanais. Hoje, de tarde, ao vivo, às 4h15, depois vai ficar disponível nas plataformas. Eu vou entrevistar o Gui Gomes, o CEO da Orange BTC, essa que o Ulrich comentou, onde a gente vai falar sobre a estratégia de adoção institucional de Bitcoin por parte de corporações, falar mais da tese também, e a gente faz conteúdos também bastante no Tapa sobre Bitcoin. Então fica o convite. A minha recomendação é a mesma que eu faço há mais de 10 anos. Ignorem preço, volatilidade, mercado, etc. Estudem o básico da tecnologia até entenderem como é que isso funciona, por que para de pé, por que é seguro, por que realmente é uma tecnologia superior e transformadora. Comecem daí, do básico, para entender a tecnologia, o resto vem a reboque. Obrigado. Legal. Muito obrigado, pessoal. Uma boa manhã para todos. Muito obrigado pela presença.